O que já era uma lista chocante de acusações contra Priscilla Presley tornou-se uma história ainda maior. Além das alegações de que Priscilla, abre aspas, desligou os aparelhos da própria filha, uma queixa emendada acusa a viúva de Elvis de ter contribuído para a morte dele também. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Antes de começar, preciso falar sobre o elefante na sala. Sim, está horrível. É um terçol, dói. É nojento. Provavelmente vão cobrir isso com muitas imagens ao longo do episódio, mas queria avisar. Por isso estou assim. Vai levar um tempo. Preciso resolver. Acho que foi maquiagem ruim ou algo assim. É isso que está acontecendo. Vamos à história. Veja, Priscilla Presley simplesmente não sai dos holofotes. E isso se deve a detalhes cada vez mais sensacionalistas em um processo movido por dois ex-sócios comerciais, incluindo agora a alegação de que ela basicamente contribuiu ou levou seu ex-marido Elvis a uma morte precoce. Quero dizer, essa parece ser a acusação. E a propósito, daqui a pouco vamos conversar com o advogado que está representando esses autores para esclarecer exatamente qual é a acusação aqui. Mas você pode estar pensando, espera aí, por que isso soa familiar? Vocês não acabaram de falar sobre isso? Bem, nós fizemos recentemente um episódio do Sai do Bar, que explicou o que estava na queixa original, apresentada por Bridget Cruz e Kevin Fialco. O episódio já está no canal Law and Crime, no YouTube, é só conferir. Hoje, comparamos a queixa original com a emenda apresentada no Condado de Los Angeles em 3 de setembro. Uma queixa emendada é aquela que foi atualizada ou revisada. Antes de falarmos das novidades, quero atualizar você sobre as alegações gerais do primeiro processo, o que e quem está envolvido, certo? Temos Bridget Cruz e Kevin Fialco. Eles se descrevem como empreendedores e eram muito conhecidos no mundo das lembranças de Elvis Presley. Eles começaram a trabalhar com Priscilla Presley, viúva de Elvis, anos atrás, ajudando-a a gerenciar sua marca e usar seu nome e imagem para lucrar. É isso que o processo alega. Mas eles também alegam que Priscilla estava agindo pelas costas deles para conseguir mais dinheiro para ela mesma e basicamente tirar os dois de futuros acordos. Então, além do que agora são 16 acusações relacionadas a esse negócio, como quebra de contrato, interferência intencional em vantagem econômica futura, os autores expõem muita suposta confusão que eles dizem que estava acontecendo nos bastidores. Essas acusações não deixam Priscilla bem vista. Não. Então, Elvis e Priscilla, como você deve saber, tiveram apenas uma filha durante o breve casamento deles, uma filha chamada Lisa Marie. Elvis morreu em 1977 e, à medida que Lisa Marie crescia, ela e a mãe aparentemente tinham uma relação tumultuada. Elvis aparentemente deixou toda a sua herança em um fundo para Lisa Marie, que ela herdou quando completou 25 anos. O processo original afirma que, em 2010, Lisa Marie nomeou Priscilla e Barry Siegel como co-curadores. Siegel era o gerente financeiro de longa data de Priscilla. Quando Lisa Marie supostamente descobriu que eles estavam, aparentemente, administrando mal o dinheiro dela, ela mudou o fundo para se tornar a curadora e colocou seu filho Ben e sua filha, Riley Keough, como os que herdariam. Em junho de 2022, Lisa Marie, Priscilla e Riley, atriz famosa, deixaram suas impressões de mão no Teatro Chinês, em Los Angeles, durante a estreia de Elvis de Baz Luhrmann, com Austin Butler. Em janeiro de 2023, a relação entre Priscilla e Lisa Marie aparentemente piorou muito. O processo afirma: Lisa e Priscilla planejavam comparecer ao Globo de Ouro de 2023, em 10 de janeiro, para apoiar o filme Elvis. Mas Lisa não tinha desejo de ver ou sequer estar perto de Priscilla. Lisa estava em uma longa disputa com Siegel e ressentia que Priscilla continuasse ao lado dele, traindo ainda mais sua confiança. Priscilla sabia que Lisa planejava tirá-la da administração exclusiva do Fundo Irrevogável de Seguro de Vida e ainda a ameaçava com um processo. Cruz e Fialco se esforçaram para manter a família unida, coordenando
com a assessoria de Priscila e organizando Lisa e Priscila juntas no tapete vermelho e no evento. Lisa, visivelmente doente, reclamava da saúde para Priscila. Priscila ignorou os sinais de alerta, apesar de estar a poucos minutos de carro do renomado centro médico Cedars-Sinai. Priscila preferiu os holofotes, saiu para beber com Lisa no Chateau Mormont e depois enviou Lisa em uma longa viagem até Calabasas. Em cerca de 24 horas, Lisa teve uma parada cardíaca na quinta-feira, 12 de janeiro, e foi levada rapidamente ao hospital West Hills. Priscila, ciente de que Lisa planejava removê-la como única administradora do Fundo Irrevogável de Seguro de Vida, enxergou uma chance de recuperar o controle. Priscila foi ao hospital West Hills e, apesar da orientação explícita de Lisa para prolongar sua vida, desligou os aparelhos poucas horas após a internação antes da chegada de Riley. Ela exigiu que Cruz emitisse um comunicado para controlar a narrativa. Priscila exigiu que um comunicado fosse divulgado imediatamente dizendo: "É com o coração pesado que devo compartilhar a notícia devastadora de que minha linda filha, Lisa Marie, nos deixou." Eles dizem que, na semana seguinte, Priscila afirmou: "Eu sou a rainha, mando em Graceland." Cruz e Fialco ficaram de coração partido com um comportamento perturbador. É isso que está escrito no processo. Agora, na nova queixa, que se refere a Priscila, aliás, como uma sociopata calculista, mestra da enganação e uma víbora, os autores também afirmam que Priscila não só fraudou Elvis durante o divórcio, mas, basicamente, contribuiu para a morte dele. Abre aspas. Embora parecesse calma e quase ingênua ao público, a ré Priscila sempre foi implacável e astuta. Sua busca por poder vem junto com a sede de dinheiro. Para esse fim, Priscila tem um histórico de manipular aqueles mais próximos a ela para benefício próprio, incluindo seu falecido ex-marido Elvis Presley, sua falecida filha Lisa Marie Presley, sua neta Riley Keough, e agora os autores da ação, que foram orientados por Priscila a resolver e cuidar de todos os seus assuntos pessoais para maximizar o valor de sua marca e que se recusaram a ser explorados por seu padrão de longa data de esquemas para enganar aqueles mais próximos a ela. Não estou economizando palavras, então ouça isso. A primeira vítima de Priscila foi Elvis, com quem se casou em 1º de maio de 1967 e teve Lisa em 1º de fevereiro de 1968. Após 5 anos de casamento, Elvis e Priscila se divorciaram, assinando acordos de partilha de bens e término matrimonial em 15 de agosto de 1972. De acordo com os acordos de dissolução matrimonial, Priscila renunciou de forma inequívoca ao direito de herdar qualquer coisa do espólio de Elvis. E então, em negrito, Priscila sabia que não podia herdar nada de Elvis. Então, este processo, esta queixa, inclui até um anexo que parece apresentar parte dessa documentação jurídica das batalhas legais dos anos 1970, mostrando uma seção intitulada Renúncia ao Direito de Herança. E esse anexo parece ser uma seção de um acordo legal e diz: cada parte renuncia a todos e quaisquer direitos de herdar o patrimônio da outra em caso de falecimento. Certo, então vamos ver como os bens foram divididos de acordo com este processo. Segundo os acordos de dissolução, Priscila deveria receber $100 mil, equivalentes hoje a cerca de $772.842,11 em 2 pagamentos de $50 mil cada. Ela também ganhou um Mercedes-Benz 1971, um Cadillac Eldorado 1969 e uma Harley-Davidson 1971. Elvis aceitou pagar $500 mensais de pensão alimentícia até Lisa fazer 18 anos, hoje cerca de $3.864,21 americanos, além de $1.000 americanos por mês à esposa por 5 anos,
hoje cerca de 7.728,40 e $2 mensais. Elvis também concordou em pagar o seguro de saúde e a educação de Lisa, além de concordar em garantir uma apólice de seguro de vida em benefício de Lisa. Parece um acordo vantajoso, não acha? O processo afirma que Priscila não ficou muito feliz. Citação: por pura ganância, Priscila afirmou que o que recebeu, citação, não era suficiente para ela viver e que tentou anular a decisão tomada contra ela, buscando efetivamente desfazer os acordos de dissolução do casamento, fingindo ignorância. Priscila disse que Elvis a enganou, prometendo sempre cuidar dela. Elvis rebateu as acusações de Priscila, dizendo que ela já o pressionou, afirmando: "Eu não quero te levar. Só quero saber se posso viver confortável." O ex-casal retomou as negociações e o processo diz que Elvis foi forçado a aceitar um acordo de separação em 4 de outubro de 1973. Desde então, os pagamentos aumentaram muito. Elvis teve que pagar a Priscila $725 mil em até 10 dias após a aprovação judicial, valor que hoje equivale a cerca de $5.274.995 americanos e 50 centavos. E deixa eu só fazer uma pausa aqui porque, uau, ok, $720 mil equivalem hoje a cerca de $5.238.616,22. Isso é parcelado em $6.000 mensais. Elvis teve que pagar a Priscila metade do valor da venda de sua casa na 144 Montvale Drive, em Los Angeles, e até um ano de pensão de $4.200 mensais, hoje cerca de $30.558,59 por mês. Mais uma vez em negrito, a sede de poder e dinheiro de Priscila era insaciável. Então isso é uma reviravolta e tanto, não é? Agora, a denúncia afirma que Priscila não parou. A documentação do tribunal continua, abre aspas, apesar de se enriquecer e extorquir milhões de dólares de Elvis, Priscila então colocou um gravame sobre Graceland por volta de 29 de abril de 1977, no valor de $494.024,49, mais de $2.200.000, aumentando a pressão sobre Elvis menos de 4 meses antes de sua morte, em 16 de agosto de 1977, devido a um ataque cardíaco e complicações por uso de drogas. Aqui está a citação principal. Priscila exerceu pressão indevida sobre Elvis, levando-o à morte. Nossa! E é assim que isso pode se relacionar com as alegações de Cruz e Fialco, porque vou trazer de volta para os autores. Isso está relacionado, aparentemente, ao nome e à imagem de Priscila ao tentar expandir sua marca, porque, segundo eles, acontece que ela nem deveria estar usando o nome Presley. Segundo a petição alterada, desde o divórcio de Priscila e Elvis, ela não tinha direito a nada, pois não foi citada no testamento. E, na verdade, de acordo com o acordo de divórcio dela, ela deveria parar de usar o sobrenome Presley. Após a morte de Elvis, em 1977, Priscila continuou usando o cabo do nome Presley para benefício financeiro, mesmo contra os desejos de Elvis. Então, no que diz respeito ao lado comercial das coisas, Cruz e Fialco estão processando sob mais de uma dúzia de fundamentos, incluindo, por exemplo, fraude na indução. Presley afirmou a Cruz e Fialco que tinha os direitos sobre seu nome e imagem, mas já os havia vendido para outra pessoa sem avisar. Ela fez essas declarações, ou supostas mentiras, para que investissem dinheiro e a ajudassem financeiramente por acreditarem nela. Eles gastaram muito dinheiro ajudando ela a crescer a marca dela. Essa é a alegação, e se eles soubessem a verdade, o argumento seria que eles não teriam feito isso. Agora dizem que a fraude de Presley custou mais de $50 milhões e querem compensação, incluindo valor extra como punição, pois acham que foi intencional. Há ainda acusação de apropriação indébita,
em que Presley teria acessado e retirado o dinheiro da conta da empresa sem permissão, fechou a conta e desorganizou as operações. Apesar de sócia, ela não tinha autorização segundo as regras. A empresa exige o dinheiro de volta e indenização pelas perdas. A violação do acordo de confidencialidade. A alegação é que Presley teria que avisar por escrito os autores sobre ofertas envolvendo seu nome, imagem e semelhança e obter aprovação antes de assinar contratos. Presley supostamente não revelou certos acordos, como o especial de Natal da National Broadcasting Company em Graceland, e assinou contratos sem aprovação. Certo, para falar sobre isso, eu tenho um convidado especial. Estou aqui agora com o advogado de entretenimento Jordan Matthews, que está representando os autores que estão processando Priscilla Presley neste processo. Jordan, muito obrigado por tirar um tempo para vir aqui ao Sidebar. Eu realmente agradeço. Claro. Muito obrigado por me receber, Jesse. Por que eles decidiram entrar com esse processo agora? Só para deixar claro em relação ao nosso papel, fomos contratados recentemente como advogados na Califórnia e recentemente entramos nesse caso. E como você pode imaginar, havia uma quantidade enorme de documentação que precisava ser analisada. Especificamente, no início de agosto, depois que fomos contratados, encontramos uma documentação que indicava que havia um prazo de prescrição do qual precisávamos estar atentos. Provavelmente ficaríamos bem, mas queríamos garantir o registro nos autos. Então, registramos algo nos autos, mas também percebemos que havia uma denúncia mais robusta que realmente precisava estar registrada. Por isso, alteramos a denúncia recentemente para garantir que tivéssemos um registro bem completo nos autos do tribunal. E só para deixar claro, você está dizendo que havia muitas alegações naquela primeira denúncia. O que você está dizendo é que vocês analisaram possíveis provas para sustentar essas alegações. E um dos motivos pelos quais você apresentou essa denúncia emendada foi para mostrar isso? Sim, absolutamente correto. Então, quais são algumas das maneiras? Porque eu ia te perguntar. Quero dizer, o que é isso? Duas partes disso. Quais as mudanças nesta petição alterada? Qual é essa documentação adicional que você tem? E como você conseguiu ela? Quero dizer, aquela renúncia, certo? Aquela renúncia que parece ser de, o quê? Dos anos 70. Desculpe, como conseguiu essa documentação? E a nova queixa, por que foi alterada? O que mudou? E o que devemos pensar sobre isso? Então, na verdade, há três partes nessa pergunta, né? Obviamente. Uma das coisas mais cruciais que queríamos garantir que abordássemos era que queríamos ter exposições. Nem sempre há muitas exposições em uma queixa, certo? Aqui temos 40 exposições. E o motivo é que queríamos deixar claro que, se fôssemos fazer o tipo de alegações que iríamos fazer, isso estaria realmente muito bem fundamentado por uma documentação extensa. Agora, o que é diferente sobre essa queixa é que entramos em alegações sobre a história com Priscilla e Elvis e todo esse contexto do divórcio e da hipoteca que foi colocada sobre Graceland. O motivo pelo qual isso é significativo é que o que estávamos tentando mostrar nessa petição emendada é um padrão, certo? Há um padrão que observamos com a documentação daquela interação entre Priscilla e Elvis. Também observamos e, na verdade, apresentamos um incidente muito específico em 2005, onde alegamos que Priscilla vendeu os direitos do seu sobrenome por mais de 13 milhões de dólares, o que era um conflito com seu papel como administradora do espólio de Lisa. E, portanto, as alegações adicionais serviram para respaldar a credibilidade das nossas alegações gerais. Agora, com relação aos documentos e ao que obtivemos e apresentamos, nossos clientes são muito diligentes e muito minuciosos. Não posso explicar totalmente como tenho acesso a todos esses documentos. E prevemos que haverá muitos mais documentos que serão divulgados e apresentados neste litígio. Mas o motivo pelo qual isso é realmente crucial é que queremos deixar claro que, se estamos fazendo as alegações que estamos fazendo, elas são respaldadas por evidências que foram analisadas de forma muito rigorosa. Agora, alguém pode olhar para isso e dizer: acho que a parte mais relevante deste processo é o relacionamento entre os autores, seus clientes, e Priscilla Presley. Qual era o acordo deles, o que eles deveriam fazer, que ela potencialmente, ou supostamente,
vendeu os direitos sobre seu nome, imagem e semelhança, que ela se envolveu fraudulentamente nesse relacionamento com eles. Ela omitiu parte da história e fazia acordos por fora, o que explica as alegações e causas da ação. Não é possível que um juiz diga que tudo relacionado à morte de Lisa Marie, tudo relacionado à morte de Elvis, toda essa história de fundo, é irrelevante. Isso pode prejudicar muito um júri ouvir. Não pensamos assim. Veja por que isso é importante. Nossos clientes formaram várias empresas, certo? E essas empresas foram criadas especificamente para realmente salvar, expandir e explorar a marca da Priscila com o objetivo de gerar receita. Mas quanto a isso, Priscila, conforme avaliamos, exigiu que nossos clientes cuidassem de todos os aspectos diários da vida dela, inclusive redigir declarações para a imprensa. E isso tinha a ver com a gestão da marca dela como um todo. Isso também envolveu a resolução de muitos processos judiciais que estavam em andamento, o que levou especificamente ao litígio que envolveu Priscila, Riley e os outros membros da família. Então, o que é crucial é que uma das acusações, uma das reivindicações, é uma reivindicação por contagem comum, e trata-se do valor dos serviços, certo? Então, eu realmente não posso explicar a quantidade de tempo, as milhares de horas de trabalho e o valor desse tempo quando não posso explicar os eventos reais. Se ela está envolvida, se nossa cliente está envolvida em realmente redigir declarações no dia para a Priscila em relação àquele falecimento, se eles realmente estão envolvidos em negociar, manobrar e ajustar todos os relacionamentos para resolver toda aquela disputa judicial, eu preciso explicar isso para justificar o valor desses serviços como um todo. Certo, especialmente sobre o relacionamento com Lisa Marie e sua morte, e a declaração que Priscila supostamente exigiu divulgar. Vamos deixar isso de lado por um segundo. Como isso é relevante em relação a Elvis, à morte dele, ao divórcio e aos acordos financeiros deles? Eu só quero esclarecer isso. Claro, ótima pergunta. Uma das alegações, além da cobrança comum, é de indução fraudulenta. E como você sabe, isso se trata de informações relevantes, certo? Se informações relevantes não forem divulgadas antes de um contrato ou acordo, isso pode ser usado como alegação de fraude. Podemos analisar duas questões, certo? Analisamos o fato de que nossos clientes estavam investindo na marca, no nome, imagem e semelhança. Se soubessem que ela vendeu esses direitos em 2005, nossos clientes não teriam investido. Mas também importa com quem você faz negócios. Há muita litigação que alegamos que realmente estava ocorrendo aqui, que remonta ao relacionamento entre Priscila e Elvis e ao acordo matrimonial, a renegociação disso e a colocação do ônus sobre a propriedade. Se nossos clientes tivessem sido informados sobre esse tipo de negociação, eles teriam pensado duas vezes e não teriam seguido adiante, nem investido tempo, recursos e dinheiro nesse relacionamento. Então, trata-se da divulgação de informações relevantes. E sem entrar muito em detalhes, a alegação não é simplesmente: fizemos negócios com alguém que levou uma multa de estacionamento anos atrás, ou fizemos negócios com alguém que foi acusado de abuso infantil anos atrás ou que foi preso. Você está dizendo que o relacionamento entre Priscila e Elvis é tão importante e tão relevante, especialmente quando estamos falando do nome Presley, que é por isso que isso é relevante para esse acordo específico entre Priscila e seus clientes, certo? Estou entendendo corretamente? Basicamente, sim. É o relacionamento, mas especificamente a forma como o processo de divórcio, a renegociação e o ônus aconteceram. Então, se você considerar isso certo, não é um incidente isolado. É olhar para isso. É olhar para como alegamos que Priscila se tornou co-curadora do Promenade Trust quando Vernon faleceu, depois que Elvis faleceu. Então, Elvis morreu, depois o pai dele, Vernon, morreu, e nós alegamos que ela usou isso como influência para se tornar curadora do Promenade Trust. Então, é sobre como ela manobrou isso. Entendi. E tudo isso é um padrão geral que vimos que novamente acrescenta credibilidade às nossas alegações. Se alegarmos apenas um incidente isolado, é uma coisa. Mas, se mostrarmos que isso é algo que aconteceu mais de uma vez, sabe, mais de duas vezes, isso é crucial para entender a relevância e a credibilidade das nossas alegações. Para ficar claro, seus clientes estão alegando que Priscila causou
ou é responsável pela morte de Elvis? Com relação a essa alegação, o que quero deixar claro é uma distinção, certo, né? Existe uma nuance. Não precisa haver, ou melhor, algo não precisa ser a única causa para ser uma causa, certo? Analisamos novamente se estamos fazendo uma alegação, quero ter cuidado, só faremos uma alegação se tivermos documentação que comprove. Então, o que estávamos simplesmente analisando é o fato de que, se você olhar para a renegociação do acordo matrimonial, os milhões de dólares que colocamos nos registros na petição emendada comprovam isso. Se considerar que em 1977 Graceland teve um ônus de mais de 400 mil dólares, isso hoje equivale a milhões de dólares. Então, novamente, entendemos que há drogas e álcool que fazem parte da história de Elvis e de seu falecimento. Mas, se você pensar bem, o que pode causar que alguém seja levado a um estado mental tão estressante a ponto de usar drogas e álcool? Quando há pressão financeira, isso é algo relevante. Não afirmamos que algo seja a única causa, mas permitimos que as pessoas tirem suas próprias conclusões com base em documentos que consideramos apoiar essa alegação. Só para ampliar um pouco isso, você está sugerindo que pode haver provas, seja, não sei, testemunhas ou algum tipo de comunicação dizendo que Elvis estava sentindo essa pressão antes de sua morte. Ou está dizendo que estamos apenas olhando para as circunstâncias e fazendo uma inferência sobre o que ele pode ter passado? Porque, novamente, isso realmente se destacou. Isso está fazendo manchetes agora. Então, só quero deixar claro. Ao longo do processo judicial, você espera que haja provas para estabelecer que esse acordo financeiro com Priscila foi uma causa do comportamento dele, foi uma causa do estresse que ele estava passando. Quero dizer, como você vai provar essa parte? Então, nós estamos fazendo uma inferência com base nos documentos que apresentamos, mas também temos sido muito diligentes e estamos conversando com muitas pessoas que estão intimamente ligadas a essas circunstâncias. E, se for apropriado e necessário, se o tribunal exigir, então pretendemos apresentar testemunhas que possam comprovar essas alegações. E sobre a morte de Lisa Marie, como você vai provar o desligamento dos aparelhos? Então, são duas coisas. Novamente, voltamos ao que eu mencionei antes, certo? Sobre o fato de que nossa cliente, especificamente Brigitte Cruz, era responsável por gerenciar, ou melhor, lidar com tantas questões do dia a dia para Priscila, especificamente escrevendo declarações e outras coisas. E ela estava escrevendo as declarações no dia em que ela faleceu, no dia em que Lisa faleceu, ela estava totalmente envolvida, por isso temos seu testemunho como testemunha. Outras testemunhas familiares que estavam com Priscila naquele dia serão interrogadas para obter depoimentos. Mas então o outro, ou melhor, a outra questão é o fato de que a própria Priscila aparentemente escreveu sobre esse incidente em seu livro, que está programado para ser publicado em 23 de setembro. Então ela abordou esse assunto em seu próprio livro. Você pretende intimar o Riley? Resposta curta, sim. Seus clientes receberam algum apoio da família Presley ou de associados em relação a este processo, dizendo que apoiam a ação judicial contra Priscila? Eu direi isso na medida do possível. Eu diria, de modo geral, que recebemos muito apoio das pessoas em geral. Sim. Quero ouvir sua resposta. Em resposta ao processo, o advogado de Priscila, Marty Singer, um influente advogado de entretenimento, disse à Fox News Digital, abre aspas, Priscila não teve relação com o assassinato de John Fitzgerald Kennedy, ela não encobriu a Área 51, nem falsificou a chegada à Lua, ou mantém o pé grande preso no Canadá. Encare a realidade e pare com o chapéu de alumínio. Este processo trata das alegações da senhorita Presley contra a senhorita Cruz e co-conspiradores, nas quais afirma que a senhorita Cruz realizou uma campanha calculada de abuso de idosos e fraude para assumir o controle das finanças da senhorita Presley em benefício próprio. As alegações da senhorita Cruz são absurdas e desprezíveis, mas infelizmente não surpreendem. A senhorita Presley quer responsabilizar a senhorita Cruz e seus co-conspiradores por seus atos. Qual sua reação? Nossa resposta a isso é que isso não passa de hipérbole. Não há absolutamente nenhum fundamento nessa declaração. E novamente quero voltar ao fato de que é só olhar os documentos.
Ok, até agora há 40 anexos à nossa petição alterada. Eles não apresentaram absolutamente nenhuma documentação, nenhuma resposta substancial para realmente apoiar as alegações deles. Também quero analisar por esse ponto de vista. Para ser francos, eu acho isso triste. Acho que todos nós sentimos que é uma resposta um pouco triste e decepcionante fazer pouco caso da morte de Elvis e Lisa. Essa é uma questão séria que levantamos. É uma questão séria que pretendemos levar à justiça e é decepcionante que essa tenha sido a resposta, mas vamos deixar os documentos falarem por si. Você recebeu uma resposta legal formal para essa reclamação? Eles negam as acusações ou dizem não ter informações para responder, o que é uma resposta legal formal a uma reclamação para informar nossos telespectadores. Você recebeu uma resposta ou algum tipo de resposta legal à reclamação ou à reclamação emendada? Não recebemos. Acreditamos que este será um assunto muito contestado e litigado, mas ainda não recebemos uma resposta, embora esperamos que ela venha em breve. Com base na resposta do Singer, me corrija se eu estiver errado. Você espera reconvenções da Priscila? Bem, nós não esperamos reconvenções propriamente ditas. Existe um litígio em andamento que o Marty iniciou. Estamos lidando com essas reivindicações e prevemos continuar lidando com elas. Mas, novamente, o que é importante é que foi exatamente por isso que apresentamos a petição alterada da forma como fizemos. Porque, novamente, a maioria das petições não contém esse nível de documentação, mas incluímos 40 anexos, para mostrar que temos provas para realmente sustentar e respaldar as reivindicações dela. Não apresentaram nenhuma prova das alegações hoje. Eu vi isso. Antes de te liberar, só quero voltar a um ponto sobre o qual ainda estou um pouco confuso. Então, seus clientes estavam muito envolvidos com as lembranças do Elvis. Como eles entraram no negócio de trabalhar com Priscila, mas mais especificamente, como eles começaram a gerenciar uma marca, a gerenciar a marca dela. Eles têm alguma especialização nisso? Essa é a primeira parte. E a segunda parte, enquanto encerramos, é o que exatamente eles perderam. Se você puder explicar melhor, qual é o dano que alegam que Priscila causou? O que eles perderam? O que eles sofreram? Como é a vida deles? Primeiro, como entraram no ramo de marcas? Segundo, o que perderam? Então, senhorita Cruz, é mãe de 3 filhos, mas ela é uma leiloeira muito conhecida e tem uma expertise e um conhecimento específico no universo do Elvis. Senhor Fialco é um veterano e empreendedor de sucesso, tendo acumulado uma coleção impressionante. Então foi através de relacionamentos que eles acabaram se conectando com Priscila. Isso se desenvolveu nesses negócios. Na verdade, o que aconteceu aqui foi que Priscila, de acordo com nossas alegações, havia dito à senhora Cruz que estava em uma situação financeira difícil e passando por um estresse financeiro naquela época. Alegamos na denúncia uma dívida com a Receita Federal que precisava ser resolvida, e então ela procurou nossos clientes para ver se eles poderiam ajudar de forma eficaz e apresentou a eles uma oportunidade de pagar a ela uma certa quantia de dinheiro por mês. Quando eles avaliaram, perceberam que havia muito trabalho a ser feito para realmente salvar e expandir essa marca. Eles determinaram que a configuração apropriada era formar essas entidades e criar essas empresas. E nossos clientes eles possuem certas patentes, certa propriedade intelectual, muita experiência no mundo do branding, e eles tinham desenvolvido muitos protótipos. Houve muitos testes beta. Foram desenvolvidos protetores labiais, foram desenvolvidas camisetas, eles estavam organizando eventos e aumentando o valor que Priscila receberia com esses eventos. Eles facilitavam a renegociação de vários acordos. Então, houve muito trabalho envolvido nessa situação da marca e no conhecimento geral deles como empreendedores. Em termos do que eles perderam, só em transações que apresentamos como provas, já são centenas de milhares de dólares. Nossos clientes investiram muito dinheiro nesse acordo. Além disso, como mencionei antes, nossos clientes basicamente colocaram seus negócios em espera em muitos aspectos enquanto lidavam com todas essas questões para Priscila. E, portanto, há milhares de horas em termos do valor do tempo deles que eles já perderam até agora.
Mas a outra questão é, novamente, voltamos ao fato de que se Priscila estivesse sendo paga para fazer um evento, certo, esse dinheiro iria para a empresa. Se ela está sendo paga para promover um livro que ela vai lançar, essas coisas estão entrando na empresa. Neste ponto, nossa alegação é que Priscila contornou completamente esse acordo que ela aceitou conscientemente, com advogados totalmente e completamente envolvidos na situação. Havia até gravações em vídeo dela entrando nessa transação, e assim, nossos clientes foram deixados de lado, apesar de todo o dinheiro que investiram nisso e de todo o tempo, energia e recursos que dedicaram a isso. Jordan Matthews, obrigado pelo esclarecimento e por participar. Seguiremos acompanhando. Agradeço o seu tempo. Parece ótimo. Obrigado, Jesse. Obrigado por me receber. Muito bem, pessoal. Isso é tudo que temos para vocês agora aqui no Sidebar. Muito obrigado por nos acompanharem. Como sempre, inscreva-se no YouTube, Apple Podcast, Spotify ou onde ouvir seus podcasts. Você pode me seguir no Instagram ou no X. Eu sou o Jesse Weber. Até a próxima.